É. Ele achou que fé tinha plural, não é? Só que aquilo saiu-lhe mal. Aquilo saiu-lhe mal. É bom estar na casa de Deus, sermos casa de Deus. Mas é bom estar com. É ou não é, gente? Quantos irmãos estiveram em grupos familiares esta semana? Só para eu ter uma ideia. 7 irmãos e meio. Tá bem. Eu queria desafiar os irmãos, aqueles que puderem, e o nosso desejo era plantar ou começar com outros grupos. Há 2 grupos maiores, há 2 grupos ou 3 mais pequeninos, ou haver um reforço desses grupos. Eu sei que não é possível para todos, logicamente, mas gostaria de, porque os grupos eles abrangem uma área ou áreas que os cultos, as reuniões aqui não abrangem, não é? São áreas de maior comunhão, edificação, partilha, interação uns pelos outros, testemunho, enfim, de apoio mútuo, até de pastoreamento, porque o pastoreamento não é feito apenas pelo pastor, é pelo apacentar das pessoas uns pelos outros. Porque todos nós somos ovelhas e, no fundo, todos nós temos alguma responsabilidade de pastor. Porque quando diz para nos encorajarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Enfim, a palavra uns pelos outros está na Bíblia N vezes. Então acabamos por estar também a pastorearmos uns aos outros, ou não é? Temos um irmão que concorda. Está bem. Hoje temos menos tempo, mas vamos avançar. Hoje eu gostaria de falar, e penso que alguns de vocês terão visto já no Facebook qual era o tema. Continuarmos a falar sobre atitudes. Diga comigo, atitudes. Porque a minha atitude determina a minha altitude. Hein? Já tinha ouvido falar. A minha atitude determina a minha altitude. Então, as nossas atitudes é aquilo que está lá, mesmo quando nós não estamos a pensar nisso. Estão lá, já são atitudes. Já estão estabelecidas no nosso coração. E elas fluem de nós, mesmo sem ser preciso decidir que elas fluam. Elas já acontecem naturalmente. Estão no nosso espírito, estão na nossa alma. E hoje gostaria de falar acerca da atitude do quebrantamento. Não será propriamente o tema mais popular, não é? Porque nunca vi ninguém, nenhuma manifestação lá fora, quebrantamento, quebrantamento. Nem é o tema que vende mais livros ou mais cassetes. As cassetes já não vende, de certeza. CDs, ou MP3, ou MP4s e por aí afora. Não é um tema muito que dê pica. Mas sabe, quebrantamento é uma atitude essencial para nós crescermos na fé e andarmos em Cristo. Sem quebrantamento, a nossa vida vai mal. E a minha experiência mostra-me que quando nós não nos quebrantamos, Deus vai cuidar para que sejamos quebrantados. Porque todo o monte será aplainado e todo o vale será exaltado. Certo? Então, o que significa que Deus não quer que nós vivamos com complexos de inferioridade, nem com complexos de superioridade. Não quer que sejamos humildes ao ponto de desaparecermos totalmente do mapa, achamos que não somos nada, mas também não quer que nós vivamos em orgulho, arrogância, altivez, enfim, uma série de coisas. Em independência. O quebrantamento é uma atitude que a nós sempre nos leva a nós termos uma atitude de humildade, de submissão, de entrega, de rendição a Deus, em que nós deixamos de viver pelo nosso, ou deixamos de tentar alcançar o céu e o merecimento das bênçãos de Deus pelo nosso esforço pessoal, pela nossa capacidade, pela nossa espiritualidade. Hein?
E a palavra de Deus conta-nos aquela passagem tão interessante, muito conhecida, daqueles 2 homens que entraram no templo para orar. E um inchou. Ganhou peito. Senhor, dou-te parabéns por teres um crente como eu na igreja. Hã? És um sortudo. Tomara tu que toda a igreja fosse como eu. Eu em pé que dou os dízimos todos. Autogestão. Jeju. E o outro quase nem conseguia falar. Quase nem conseguia levantar a cabeça. Quase nem conseguia dirigir-se a Deus. Ele dizia: eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não mereço. Ele quebrantou-se. Ele lançou toda a sua vida sobre a graça e a misericórdia de Deus. E diz nesse dia que estes 2 homens saíram da presença de Deus, um justificado, consolado, animado, e o outro saiu dali da mesma forma como entrou, cheio de vento. Não é cheio de gases, é cheio de vento. Ok? Embora gases também são vento, mas cheiram. Então, quebrantamento, contrição, humildade. E deixe-me dizer, a fé não pode operar se não houver quebrantamento. Porque a fé logo à partida implica eu dizer assim: eu não sei, mas confio naquele que sabe. Eu não posso, mas confio naquele que pode. Eu não tenho, mas confio naquele que tem. E isso significa viver uma vida com uma atitude de quebrantamento. Reconhecimento de que sem Ele não somos nada, mas com Ele podemos todas as coisas. Não importa quão culto eu sou, quantos talentos ou dons eu tenho, quanta capacidade eu tenho, não importa o que é que eu sei fazer ou não sei fazer, não é isso que faz de mim diferente ou melhor de quem quer que seja. Todos nós, diante deles, somos todos iguais. E quando algum tenta ser mais do que aquilo que verdadeiramente é, Deus diz assim: meu riquinho, estás tão bom. Eu tenho lá uma imagem que tirei da net, que é um pinguim que está assim junto a um lago e de repente passa outro pinguim, conforme passa o pinguim manda-lhe um estaladão aqui atrás na nuca e o outro pinguim cai para dentro d'água. E às vezes é assim, coitadinho, tolinho, pumba! Baixa lá um bocadinho a cabeça, que estás assim um bocadinho a dar para o garnizé, para o meu gosto. E quando se tem a atitude de quebrantamento, é uma atitude de dependência de Deus, é uma atitude de saber qual é o seu lugar, não é uma atitude de diminuição, não é uma atitude de inferioridade, é uma atitude de reconhecer, de saber quem é, onde está e de quem pertence. Em todo o tempo, em todo o momento. Essa rendição é muito importante. Qual é a importância? Olha, Davi, e eu vou tentar sumarizar porque o tempo... Mas também os cultos não têm que ser todos iguais. Um dia desta vamos ter aqui uma sexta-feira, tipo concerto de oração só. Hã? Pode ser? Um concerto, um rodízio de oração, um rally de oração. A gente faz tudo. Até se nunca fizeram um rally de oração. Muito giro. Juntamos-nos todos aqui, dividimos-nos em grupos, enfiamos-nos em carros e vamos pelas zonas estratégicas da cidade orar por onde a gente vai. Quer um rally? Não é um rally paper. Esse rally paper é a gente a correr para chegar à casa de banho antes que gastem papel higiênico. Se é um rally paper, já está o papel higiênico a acabar em casa e a malta vai toda a ver quem é que chega lá primeiro. Isso é que é um rally paper. Mas um rally de oração é nós andarmos por aí afora e enchermos esta cidade com oração. Amém? Um rodízio de oração, isso também é giro. Já fizemos, eu já fiz uma vez um rodízio de oração. E qualquer dia fazemos isso. Ou um concerto. Há muitas coisas que... Sabe, no fundo, interessa é orar. O resto é paisagem. Arranjamos formas mais criativas de fazermos. E quando damos por ela, passou o tempo e tivemos horas a orar e não nos apercebemos. Davi, ele falou muitas vezes acerca da importância do quebrantamento nos seus salmos. Eu gosto muito de Davi. Vocês ouvem-me sempre falar muito de Davi. Ele falou acerca da proximidade de Deus para com aqueles que têm a atitude do quebrantamento. Eu hoje não estou assim muito virado
percebe assim, para a galhofa. Percebe o que acontece? Hoje é um tema... Salmo 51, 17. Para a palhaçada. Pronto, alguém está aqui a meter isto em vernáculo. Vernáculo, irmão. Mais invernáculo, que isto era um inverno. Que é Isaías não, Salmos 51, 17. Davi, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus, ou seja, verdadeira adoração. Percebe? No Velho Testamento havia, não está aqui a falar apenas dos sacrifícios para pagar os pecados. Havia sacrifícios de adoração, sacrifícios de incenso, sacrifícios de queimar as gorduras. Havia sacrifícios que eram feitos única e simplesmente para adoração. E Davi está a dizer sacrifício agradável a Deus. Por isso é que Davi foi um profeta. Um dos profetas, para mim, mais fantásticos. Porque ele fazia isto sem muitas vezes se aperceber do que é que ele estava a profetizar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A atitude interior de quebrantamento. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Deus é atraído por corações, ou por íntimos, em que a atitude de contrição, a atitude de quebrantamento constante existe. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E a gente diz assim, mas o pastor está a falar de quebrantamento, mas o pastor às vezes está aí, não é? Lança os foguetes, vai a correr apanhar as canas, fazem um festival, mas isso não tem nada a ver com a atitude do coração. Isso não quer dizer que eu tenha mania que sou bom. Ou que tenha mania que sou engraçado. Eu até sou engraçado. Sou. Sabe o que é uma pessoa engraçada? É uma pessoa cheia de graça. Eu prefiro ser engraçado a ser desgraçado. Desgraçado é alguém que caiu da graça. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu tenho alegria no meu coração. Sou uma pessoa feliz. Tenho gozo na minha alma. Mas isso não implica que eu não saiba qual é o meu lugar. Isso não implica que eu não saiba que se Deus quiser puxar-me o tapete debaixo dos pés, a minha vida acaba num momento. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Isso não quer dizer que eu não reconheça que tudo o que sou e tenho vem da mão de Deus. Isso não implica que eu não me humilhe na presença de Deus e dentro do meu coração, muitas vezes, eu reconheço diante de Deus, se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Nem faria aquilo que estou a fazer. Isto é a atitude de quebrantamento. E às vezes, sabe, no tempo do Império Romano, eu creio que já uma vez falei acerca disso, embora noutro contexto. Quando os centuriões, os generais, digamos assim, do exército romano, faziam aquelas campanhas militares e venciam, conquistavam povos, terras, não sei o quê, e quando regressavam... E então, e quem já viu filmes sobre o Império Romano e tal, veem que eles eram recebidos como autênticos heróis. As multidões em delírio, aquilo era pior que a Coreia do Norte. As multidões em delírio enchiam aquelas avenidas onde eles chegavam em quadrigas. Quadrigas eram aqueles carros romanos com cavalos brancos e pompa e circunstância. E toda a gente o aplaudia e aquilo. Eram recebidos como autênticos heróis. Mas sabe, o Império Romano tinha um princípio, que era este assim. Quando este herói chegava e era recebido com toda aquela glória, vinha junto com ele, nessa quadriga, alguém que representava o imperador e que de tempo a tempo ia dizer, epá, não te esqueças que isto também vai passar. Aproveita a glória agora, porque isto vai passar. Não te orgulhes, isto vai passar. Certo? E aquele general era recebido com toda aquela glória, mas tinha sempre uma vozinha por trás a fazer-lhe saber qual era o seu lugar na vida. Tu és apenas um general. Estás a receber a tua glória, mas não és mais do que simplesmente um militar. Portanto, não te enches. Não fiques, não penses para além daquilo que na verdade tu és. Aproveita este momento, é um momento que tu és merecedor, porque conseguiste, mas amanhã tudo isto vai desaparecer. Porque é importante sabermos, por mais vitórias que a gente tenha, por maiores bênçãos que a gente viva, por maior transcendência que a gente possa ter na nossa vida espiritual, nós continuamos a ter que ter esta atitude de quebrantamento todos os dias. Eu sei quem eu sou.
Eu sei a quem é que eu pertenço. E se não fosse Ele, nada do que eu sou seria. Davi diz em Salmos 34, 18 também. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Diga comigo, perto. Irmão, grite mais um bocadinho, pode ser que ele ouça. Ai, ai! Pode ser que ele se aproxime. Ouça, Deus está perto de quem tem a atitude certa. Porque isso é que eu disse, a nossa atitude determina a nossa altitude. Então, porquê? Porque a nossa atitude mantém-nos a andar na presença de Deus. Esta coisa que nós usamos como expressão, como linguagem bíblica, vamos à presença de Deus. Nós não vamos a lado nenhum, nós já lá estamos. Nós já andamos na presença de Deus todo dia. Porque quem tem, sobretudo, a atitude correta, uma atitude de reconhecimento do Senhorio de Jesus Cristo, diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração, uma atitude, um espírito quebrantado, e diz que Deus está lá para salvar os contritos de espírito ou de coração. Deus está lá. A sua graça me basta, ela me salva. Salva-me do quê? De tudo o que for preciso. Porquê? Porque quando eu tenho a atitude correta, Deus vai estar lá para salvar ainda antes de eu abrir a minha boca para o fazer. Porque a atitude de quebrantamento, de reconhecimento, de humildade, de dependência, de submissão, de entrega, de respeito, de admiração, a gente aqui podíamos meter tudo aqui englobado, mas Davi fala acerca da importância de uma atitude de quebrantamento. Concordam comigo? Se concordarem comigo não tem problema, desde que concordem com a palavra. Porque a atitude de quebrantamento determina a nossa intimidade com Deus. Os irmãos sabem que e falámos isso há bocadinho, eu ou qualquer um dos irmãos, podemos orar que nos desunhamos e ainda assim manter-nos longe de Deus? Não, mas aquele irmão ora 27 horas por dia. Aquele irmão é muito espiritual. Isaías até diz, vocês jejuam e oram até para andarem à pancada uns com os outros. Isso orar, isso jejuar, isso bater com a mãozinha no peito, isso não faz nada. Se a atitude não for a correta. Então, se eu tenho uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento, de engrandecimento a Deus, de constante procura, de inclinação para Deus e para as suas coisas, esta é a atitude que Deus procura, e Deus estará perto, e Deus salvará, e Deus intervirá na nossa vida. Isaías, ele falava também acerca da questão do quebrantamento de espírito. Isaías 66:2. Hoje vamos ler algumas passagens. O que é que se pode dizer acerca de quebrantamento, se não ler apenas a Bíblia? Eu já disse, hoje não é assim propriamente um tema muito, se calhar, entusiasmante, mas é necessário. Isaías diz, eis para quem olharei? Pergunta Deus. Para o humilde e para o contrito de espírito que teme da minha palavra. Eu volto a ler. Isaías 66:2. Vão escrevendo as referências. Se não lerem agora, leem a casa. Para quem olharei, diz Deus? Para o humilde e para o quebrantado de espírito. Para aquele que teme. E noutras versões diz aquele que treme a minha palavra. Gente, queremos ser um povo que somos tocato lá com Deus. Sabe, porque ser tocato lá com Deus não é porque temos assim uma maneira toda cool de sermos. Isso. O ser tocato lá com Deus é termos este coração que nos assegura que Deus está sempre pertinho. Porque não há orgulho, não há arrogância, não há hipocrisia, não há nada que nos afaste dele, porque contrição e quebrantamento é uma atitude de saber quem é e de quem se pertence. Sabe, porque na verdade Deus não nos obrigou, Deus convidou-nos a nós entregarmos a nossa vida a Ele, mas na verdade Ele até tinha direito de tomar posse da nossa vida, porque Ele pagou-a. Ele pagou a nossa liberdade. Ele pagou a nossa salvação. E pagou com um preço caro.
Foi um preço alto. É porque nós somos a menina do seu olho. Nós somos a sua coisa mais preciosa. Nós, povo de Deus. Certo? Povo de Deus e povo que ainda não é de Deus. Continua a ser a coisa mais preciosa que Ele quer para Ele. Certo? Mas Deus não se impõe a ninguém. E esse é o Deus de amor. Dá-nos a capacidade de nós decidirmos o que é que queremos fazer. Mas quando, sabe, nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro, nós o conhecemos, nós chegamos ao pé dele e dizemos, não, eu vou render a minha vida. Eu não rendo a minha vida porque tenho medo de ir para o inferno. Eu rendo a minha vida porque fui cativado pelo amor de Deus. E porque o reconheço como único Senhor. E aí eu tenho uma atitude de rendição constante. Nós podemos ter planos e pensamentos e ideias e decisões e vamos para aqui, vamos para acolá e vamos fazer e vamos construir e vamos vender e vamos não sei o quê. Nós todos vemos e é bom ter planos. Nós não fomos chamados para viver assim, olhar para o ar. Quem passa a vida a olhar para o céu nunca semeia, logo nunca colhe, logo nunca constrói nada. É bom ter planos. Mas todos os planos que nós temos, precisamos de viver sempre com esta atitude de que Ele é Senhor. E que nós queremos que Ele nos aprove. Ou seja, nós queremos viver, não é que Ele nos aprove. Sim, que Ele nos aprove porque nós temos a atitude de quebrantamento de sempre pormos nele a última palavra. A última decisão. A última intervenção, se assim podemos dizer. Temos planos, mas se Deus decidir mudar os nossos planos, nós estamos cá para ir para onde Ele manda. E fazer como Ele diz. Maria disse àqueles discípulos, fazei tudo o que Ele vos mandar. Eu tenho um plano. E o plano de Maria foi chegar ali, epá, é assim, é assado e tal e coisa. Mas depois ela teve que virar o seu plano. E o seu plano, não. Façam tudo o que Ele vos mandar. Isaías 57:15 diz assim, porque assim diz o alto e o excelso que habita na eternidade e cujo nome é santo. Isaías 57:15. Num alto e santo lugar habito e também com... Ei, coisa fantástica. É que já no Velho Testamento isso era uma realidade. Só que agora ainda muito mais através de Cristo Jesus. Veja bem, Deus está a dizer, eu vivo num alto e sublime lugar, num alto lugar eu habito, num santo lugar eu habito, mas também habito com o contrito e quebrantado de espírito. Você não acha isto fantástico? Para quê? Para vivificar o espírito dos humildes. Quem é que é aqui humilde? Orgulho. Eu? Estou a brincar. Eu estava a ver se toda a gente levantava o braço. Eu sou humilde. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eu sou tão humilde, Não, mas percebe o que é que está aqui a dizer? Que isto é uma palavra, uma promessa fantástica de Deus. Deus, já no Velho Testamento, e Isaías ele está a profetizar e ele está a falar acerca daquilo que seria quando Jesus, o Messias, se manifestasse, o Filho de Deus e tal. Então, eu sou o alto e excelso. E a gente sabe disso. Mas ele tanto habita no lugar da glória, como habita no lugar do quebrantamento. Gente, a igreja precisa de aprender outra vez o lugar do quebrantamento. Eu sei. Nós tivemos aí um tempo que se ensinava fé de tal maneira que as pessoas tinham fé na sua fé. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não era fé no alto e excelso Senhor. Eu tenho fé na minha fé. Hein? Au! Senhor Jesus. Ele é o alto, Ele é o excelso, vive na glória, mas também com o contrito e quebrantado de coração. Gente, Ele não vive onde há orgulho, gente. O lugar onde Deus está é o lugar de quebrantamento, de humildade de espírito, com o objetivo de trazer vida. Onde existe esta atitude de humildade e para vivificar, para trazer vida outra vez. O coração dos contritos, gente, esta é a promessa de Deus.
Está a ver a importância da atitude do quebrantamento que nós temos que ter, de contrição, de humildade, de dependência, de constante noção que eu hoje estou aqui e até posso chegar a Presidente da República e isso não invalida que Deus não nos leve para lugares de honra, lugares de exaltação, lugares de glória no meio dos homens, sabe? Aliás, a palavra de Deus diz que o caminho para cima começa para baixo. Quem quer ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser chefe, comece por ser índio. O caminho da exaltação é para baixo. Sujeita depois debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Bem, eu ia agora entrar por aí por uma, mas se calhar ainda vou dar uma perninha. Aqui na Figueira não temos esse problema. Mas sim, noutras igrejas, às vezes entra-me assim uns marujos. Oh, meu irmão, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Começam logo os aleluias e dizem, ai Jesus, o que é que vem aí? Eu sou o apóstolo, doutor, profeta, reverendo da mula russa. Eu fiz, aconteci, já vi o meu cartão e aquilo... E coisa e tal, e é só títulos e não sei o que, não sei o que mais, e eu faço e aconteço e não sei o que mais, e depois a gente vai a espremer aquilo e não dá nada. Onde é que está a humildade disso? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? No momento em que nós nos vangloriarmos por qualquer qualidade que já possamos ter alcançado na vida espiritual, já estamos arrumados, gente. Já somos só vento, inchaço. Eu às vezes ando inchado, mas é da digestão. É dos feijões. A culpa é vossa, vocês é que dão os feijões. Hã? E os enchidos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu gosto de ir ao Facebook. Conheço lá muita gente, partilhamos informação, anunciamos. Sabe que eu apaguei do meu perfil todas as pessoas que para lá meterem o apóstolo não sei das quantas, o evangelista não sei das quantas, o profeta não sei das quantas, o reverendo doutor não sei das quantas. Apaguei toda a gente que para ser gente precisa ter um título. Eu estou lá, Luís Miguel, camarada, amigo, palhaço. Certo, gente? Para alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não tenho nada contra os títulos. Mas nós vivemos num país em que se alguém tem um acidente e a gente chama por um doutor, aparece um arquiteto. Vocês sabem, a gente chama doutor, aparece arquitetos, engenheiros, menos o médico. Porque toda a gente é doutor nesta terra. E temos a mania dos doutores. Desculpem lá o termo. É assim, o doutor não nos faz mais do que o que somos. Abençoados, licenciados, que têm mestrados, que têm cursos de estudo e mais alguma coisa, já se bem, vamos todos estudar e ser gente muito educada e muito formada. Mas deixem-me dizer, diante de Deus isso não é nada. As nossas justiças são como trapos de imundície. São como aqueles desperdícios depois de terem sido usados na oficina. Cheios de gordura, cheios de óleo. Não servem para coisa nenhuma. Alguém percebe? Sabe o que é isso da nossa justiça? Somos os maiores. Somos nada, gente. Somos tudo com Jesus. Sem Ele não somos nada. E isso é quebrantamento. É a atitude que garante que o alto e excelso Senhor vive connosco e nos vivifica o nosso coração e vivifica o nosso espírito, a nossa alma, e Ele está para nos fazer ser mais felizes, mais completos. Às vezes confunde-se quebrantamento com aquilo que acontece fisicamente quando passamos por momentos difíceis. Há quebrantamentos que muitas vezes são físicos, emocionais. Nós ficamos quebrantados porque estamos a passar uma grande aflição. E às vezes, que Deus permite quebrantamentos físicos para chegar ao quebrantamento da alma. Porque 90% das pessoas que hoje são salvas são porque vieram a rasca a ter com Deus. Desculpe o termo. Quando estavam na mão de baixo, doentes, falidos,
problemas de família, à beira do colapso. Alguém lhes falou de Jesus e agarraram-se porque já tinham gasto tudo noutros lados. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não estamos a falar de um quebrantamento físico, de um quebrantamento que vem das aflições, das angústias. Estamos a falar do quebrantamento que vem da alma, por sabermos que se não for Jesus nós estamos feitos ao bife. E é bife de vacas loucas, nem sequer é bife daquele bom. Percebes? Estamos mal, estamos perdidos, estamos completamente arrumados para o resto da eternidade. Não estamos a falar só daqui. Gente, alguém precisa de falar estas coisas. Porque às vezes até entre nós cristãos já temos a coisa por garantida e andamos na balda, gente. Mas Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, que mantém Deus bem vivo na sua vida como sendo o único Senhor e Salvador. Gente, não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu não tenho que deixar de ser quem sou, eu insisto acerca disso. Nós temos que ser quem somos. Livres em Cristo Jesus. Gente feliz, gente alegre, uns mais explosivos, outros mais calados. Não é isso, não é por aí que a gente vai. Certo? Mas seja aquilo que somos com Cristo ao pé. Porque se não for em Cristo, nós não somos nada mesmo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu estou como os americanos. Há uma testemunha. Alguém... Será que a gente consegue ter um testemunho? Alguém levanta. Aleluia. Glória a Jesus. 22 e 17. Atitude de quebrantamento é essencial para a vida do cristão. É essencial para uma vida de fé. É essencial para uma vida de oração. Porque quando nos aproximamos de Deus, podemos vir com confiança. Sabe o que é que nós podemos vir com confiança? Às vezes há pessoas que acham que a confiança que devemos ter na aproximação, na oração, que isso parece ser altivez. Não, não é altivez. Porque se a minha confiança estiver baseada no que Cristo fez e não naquilo que eu sou e faço, então não é altivez. É quebrantamento e confiança no sacrifício de Jesus. Está lá em Hebreus. Ele abriu-nos um novo e um vivo caminho. Por isso podemos nos aproximar com ousadia no trono da graça. Porquê? Porque alguém fez isso por nós. Então podemos ter alegria e ousadia nisto. Mas eu não vou lá baseado nas minhas obras. Eu não vou lá baseado porque sou pastor. Eu não vou lá baseado porque já fiz coisas fantásticas para Deus. Nada disto. No dia em que eu fizer isso, eu já estou a ser arrogante e altivo. Já não estou a ser quebrantado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Perdão. O quebrantamento é um antídoto excelente contra algumas atitudes. Em primeiro lugar, a altivez. Olha, eu só vos vou dar as passagens porque já não vamos esticar mais. Daniel, capítulo 4, 31 a 33, fala-nos acerca da história de Nabucodonosor. Quem é que conhece Nabucodonosor? Temos vários irmãos. Eu não sou desse tempo, mas... Há sempre um ou dois que cai, portanto é sempre giro. Nabucodonosor foi uma ferramenta nas mãos de Deus, apesar de não ser do povo de Deus, que é interessante a gente perceber isso. E Nabucodonosor foi abençoado por Deus, de tal forma que levou a Babilónia a um ponto tremendo de glória e de excelência. Até que um dia Nabucodonosor deixou de perceber... Já era horas? Deixou de perceber que se ele tinha sido alguma coisa foi porque Deus lhe tinha dado essa capacidade e um dia ao passear pelos terraços da Babilónia, inchou-se. Ei, grande rei que eu sou. Vejam bem o que é que eu conquistei. Consegui tirar este curso, consegui montar este negócio, consegui pastorear 110 igrejas, consegui fazer uma televisão, consegui, sei lá, o que quiser. Imagine lá o que quiser. Inchou-se. E por causa desse inchaço, Deus disse assim, ora, aí está uma bonita, uma coisa feia de se ver. Para aí que eu já venho. E mandou Daniel dar-lhe a palavrinha. Olha, meu querido, como tu te inchaste, agora vais ter que passar por um tratamentozinho para te desinchares. Deus disse, eu vou lidar contigo. E tu vais te tornar como os animais do campo. E às vezes a gente, mesmo no meio do povo de Deus, nós vemos alguns animais do campo.
Não é? Porque em vez de serem águias, são galinhas que andam a olhar só para o chão. Mas pronto, isso é outra pregação. E sabe, e diz que lhe nasceu pelos, nasceu-lhe... Os irmãos leiam em casa. Nasceu-lhe unhas, nasceu-lhe tudo. O homem ficou louco. Ele perdeu a razão. Até que, diz a palavra de Deus, que em determinada altura, não sei se agora nós conseguimos, no capítulo 4, versículo 36, Nabucodonosor diz: no mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Espera aí, não é isso? Não, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. No momento em que ele levantou os olhos ao céu, Deus restaurou-lhe o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre interno, e o seu reino é de geração em geração. E depois, então, Nabucodonosor começa a descrever o que é que Deus lhe restaurou. Restaurou-lhe o entendimento, a glória, a majestade, o resplendor. Os conselheiros voltaram ao rei, os grandes voltaram ao rei, e diz no versículo 36 que ele foi restabelecido, e mais, foi-me acrescentada excelente grandeza. Quando? Deus permitiu que ele passasse por uma situação e disse: tu estás a levantar demasiado a garimpa, como se costuma dizer. Vamos lá baixar a bolinha um bocadinho, tu já te esqueceste de onde é que vens. Tu já te esqueceste de quem é que te deu o que tu tens. Tu já te esqueceste quem é que tem estado por ti a garantir esse sucesso. E quando Nabucodonosor percebeu isto, e no meio da sua loucura levanta os olhos ao céu, Deus restaura-lhe tudo aquilo, e ainda em duplicada. Acrescentou-lhe excelente grandeza. E ele diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as tuas obras são retas e os teus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, antes que ele faça, façamos-lo nós. Nunca nos esqueçamos de quem somos. Nunca nos esqueçamos de o amar, de o honrar e de reconhecê-lo em tudo. Em segundo lugar, é um ótimo antídoto contra o orgulho. Saulo. Oh, grande Saulo. Quem é que se lembra de Saulo? Sabe, Saulo era um homem extremamente orgulhoso. Ele tinha orgulho na sua formação religiosa. Ele tinha sido um dos melhores alunos aos pés de Gamaliel, que era o grande senhor do ensino naquele tempo. Ele era fariseu, mesmo de gema, de raiz e de treinamento. Ele achava-se o mais zeloso, o mais obediente, o melhor discípulo, o mais espiritual em muitas áreas, tanto que ele perseguia os cristãos pensando que estaria a fazer uma coisa fantástica, e ele era de tal maneira zeloso que, ele fosse preciso, cavalgava ele e os seus soldados durante horas e dias e noites para ir atrás dos cristãos, certo? Até que um dia caiu do cavalo abaixo. Isto disse o cavalo. Porque Saulo ficou sem palavras. Não é? Saulo ficou sem palavras. E ficou sem palavras porque Deus decidiu trazê-lo um pouquinho cá mais para baixo. Tu estás a precisar de descer à terra outra vez. Acho que, pá, tens muitas qualidades, Saulo. És um homem fantástico. Mas sem mim não és nada, na verdade. E deu-lhe tais lições de fê-lo cair de cavalo abaixo, pô-lo cego, e mandou-lhe um homem que a gente não sabe quem é. A Bíblia diz que é um Ananias, que a gente não sabe quem é, porque não é o mesmo Ananias de Safira, e com Safira, aqueles que morreram depois mais tarde, não é o mesmo. Foi alguém que foi enviado por Deus, uma pessoa humilde, alguém da igreja que Deus enviou, que ele não sabia quem era, e foi lá para falar com ele e orar por ele. E Saulo, ele aprendeu a lição. Depois passou por um processo de 14 anos a vaguear pelo deserto, por zonas desertas. E ele sempre, a partir dali, aprendeu a lição. Sabe que ele não se armou, como a minha mãe dizia, aos cágados, né? Não se armou em campeão. Ele passou pelos processos. Ele humilhou-se, submeteu-se à escola de discípulos, submeteu-se a que o Espírito Santo, no momento certo, dissesse: este é um instrumento separado para... E em todas as coisas, ele... E até vou dizer mais. Eu acho que as pessoas não sabem isto. Há malta que diz que o espinho da carne, não era? Que o espinho da carne era uma doença
que ele tinha. Eu não acredito nisso. Para já eu acredito que Paulo, coitado, aquilo era o corpo dele era um monte de cicatrizes. O homem foi pedrejado, passou naufrágios, enfim, passou prisões, foi chicoteado não sei quantas vezes. O homem devia estar num estado lastimável. Mas o espinho da carne, Paulo diz lá o que era. E sabe como é que se manifestava esse espinho da carne? Diz que era um enviado de Satanás, que era permitido. Isto é complicado dizer, se que alguns já se vão embora. Mas também vão-se embora, está quase na hora. Mas sabe o que era para mim o espinho da carne? E o que era este mensageiro que os bufeteava? É que Paulo, todo o seu ministério foi caracterizado por perseguição, sofrimento, paulada em cima dele, de tal maneira que em todo lugar onde ele ia, ou era apedrejado, ou era preso, ou era castigado, sabe porquê? E ele dizia que era para não se inchar. Portanto, estou a ver o perigo do inchaço? Para não se orgulhar. E Paulo dizia uma coisa: eu recebi tal excelência de revelações que não me é permitido sequer dizê-las. Mas sabe porquê é que ele faz isso? Porque ele se tornou humilde, quebrantado. Ele era um instrumento quebrantado nas mãos de Deus. E Paulo recebeu muito de Deus. Ele teve revelações que nunca foram escritas, que ele nunca passou para ninguém. Mas para que ele não se gloriasse nelas e não se orgulhasse e não caísse no caminho da soberba, porque esse era o seu lado negativo, era a sua marca fraca. Certo, gente? Era a sua marca, era a sua tendência. Deus garantiu que ele não se orgulhasse. Porque no momento em que ele se orgulhasse, ele perdia a glória de Deus na sua vida. Podíamos falar aqui sobre hipocrisia. 2 de Reis, capítulo 5, versículo 20 a 27. Quando estamos a falar acerca, falta 2 minutos para as 10h30. Se eu ponho isto a tocar mais cedo, que é para... Está bem? E conta-nos a história do servo do profeta Eliseu, que quando Naamã foi lá, lembram-se, e depois o profeta disse, vai, lava-te 7 vezes, e não sei o quê, e Naamã quis recompensar Eliseu, e Eliseu não quis nada, e a seguir Geazi, o servo do coisa, então o profeta não quis nada, eu vou lá. Olha o meu servo, diz, arranja-me aí afinal qualquer coisita. O meu senhor, é verdade. O meu mestre. E nós aqui estamos a falar do quê? Estamos a falar de hipocrisia. Estamos a falar de alguém que, vivendo com o profeta, tendo observado tantos milagres, tendo convivido com aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz através de uma pessoa, mas os valores não entraram no seu coração. Ou seja, pela frente era uma coisa, por trás foi fazer uma coisa diferente. E por causa disso teve que haver quebrantamento na vida da pessoa. Eu até ia... Bem, às vezes há coisas que a gente não diz na igreja porque a gente tem medo já. Às vezes eu não tenho medo. Mas há coisas que se deixaram de falar na igreja porque temos medo de perder a popularidade e ver os crentes assim pela porta fora. Mas sabe que uma coisa que Paulo uma vez disse, um determinado marujo andava lá a criar problemas na igreja. E estamos a falar de alguém mesmo que afrontava mesmo as coisas de Deus. E ele disse, eu e vocês vamos orar para que o corpo dele seja entregue a Satanás. Ou seja, para que ele seja quebrantado. Para que ele seja afligido. Para que eventualmente a sua alma ainda se salve. Gente, claro que a gente não faz isso. Eu não estou a dizer, irmãos, vamos aqui orar que é para aquela pessoa que... Embora a gente faça isso. Isto não são coisas que se tomem assim de ânimo leve. Nem a gente sabemos ainda, percebemos bem a intensidade dos problemas que esta pessoa estava a criar à Igreja de Cristo naquele tempo. Mas estamos a falar de uma coisa que se chama, já que tu não te quebrantas, então Deus que te quebrante. Porque o objetivo principal é que a alma dele seja salva. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu não estou aqui a fazer a defesa de que a gente deve fazer isso, que isto é um tipo de oração que a gente faz aí e lança-se maldições sobre as pessoas. Então quando saís vai-te acontecer uma desgraça, vais ter um desastre no automóvel, vai-te cair uma bigorna na cabeça, né? Vai-te cair e parece que andamos ali a lançar pragas sobre as pessoas. Nada disso, isso é estupidez. Aqui o que eu estou a fazer, e estou a usar o exemplo apenas para defender isso, a importância do quebrantamento na vida das pessoas. Para que a alma,
o interior da pessoa seja tocado. E se para isso, em alguns casos, tiver que ser tocado aquilo que tu mais amas, alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E há pessoas que não aprendem. Há pessoas que vêm a Deus na... Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, Deus faz prosperar e quando estão servidos viram costas e vão-se embora. Gente, não aprenderam. O mesmo Deus que dá, se não está lá para garantir... Joyce Meyer dizia uma coisa muito interessante que ela diz: as pessoas esquecem-se que aquilo que fizeram para chegar lá é as mesmas coisas que são necessárias para te manter lá. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A gente estamos aflitos, oramos muito, choramos baba e ranho, jejuamos, damos 30 dízimos, não é? Estão-se a rir, mas há gente que é assim. Até vão fazer contas aos dízimos atrasados e dão, que é para ver se deixa lá pôr as cotas em dia. Não, mas é uma mentalidade assim um bocado, coisa. As pessoas brincam, jogam, pensam que isto é um negócio às vezes. Pensam que Deus é um comerciante. Mas nada disso. E quando finalmente Deus responde, aleluia, e depois aquilo é um ar que se lhe deu. Já estou servido. E voltam outra vez a fazer o mesmo. Mas gente, Deus é um querido. Mas Ele é tão querido e ama-nos tanto que não nos deixa nós andarmos sem correção. Porque Deus ama. Deus corrige a quem ama. Um pai corrige a quem ama, a quem é importante para si. Se Deus não quiser saber de nós para nada, deixava-nos andar aí. Gente, mas a atitude de quebrantamento deve estar no nosso coração, para não nos desviarmos para um caminho em que Deus tenha que intervir e que tenha que fazer alguma coisa na nossa vida. E termino por fim dizendo que até mesmo aqueles que já vivem uma vida de quebrantamento às vezes precisam de ser mais quebrantados para passarem para o nível seguinte. E quando estamos a falar de quebrantamento, não estamos a falar de forçosamente tenha que acontecer uma doença ou tenha que acontecer um grande problema. Os processos são muito diferentes. Às vezes o quebrantamento é um processo interior. Da alma, não tem a ver com o físico, não tem a ver com coisas... Nós já estamos a pensar, se calhar Deus vai-me quebrantar, vai-me tirar o emprego. Ouça, Deus tem processos, isso não interessa. Antes de chegarmos aí, Deus tem a palavra, tem o Espírito, tem pessoas que insistem, batalham, trabalham connosco, para nós abrirmos o olho e dizermos, realmente, Deus, ajuda-nos. E falamos acerca de Jó, e terminamos com Jó aqui. Aqui não, lá na Bíblia. Ele já se foi embora. Jó passou por todo aquele processo. De tal maneira que Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Tal foi a pressão sobre ele. Mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor, depois ali de um processo de quebrantamento: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, Senhor. Coisas tão maravilhosas que nem eu poderia saber. E tu disseste, agora escuta e eu falarei. Vou fazer perguntas e tu me responderás. E depois Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Antes eu conhecia-te por aquilo que tinha ouvido. Agora, depois deste quebrantamento, eu conheço-te. Alguns irmãos agora vão para casa e nem vão conseguir dormir esta noite, ó Paulo. Ai, que estou com medo. Nossa, não estamos aqui a pôr medo. Eu não preciso... Deus não nos faz mover por medo. Percebe o que é que eu estou a dizer? Estamos aqui a falar de amor. Estamos aqui a falar do cuidado que nós devemos ter com as nossas atitudes. Porque perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. De quem tem a atitude correta. E Ele está lá para poder vivificar, trazer vida. Quanto maior for o nosso quebrantamento, mais vida Deus sopra sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E nós vemos essa bênção. Mas quando vivemos nessa atitude, ou quando passamos por processos em que somos quebrantados para chegarmos a outro lugar, porque às vezes Deus tem que acabar com as nossas resistências todas. Deus está-nos a querer levar para lá e nós não queremos e resistimos e temos medo e não queremos mudar. E Deus trabalha de alguma forma no nosso coração. Mas Jó, ele diz isso. E eu quando passei por uma grande fase de transição na minha vida, Deus disse-me para eu ler o livro de Jó e o livro de Hebreus ao mesmo tempo. E no momento em que estou a acabar os dois livros, chega àqueles dois versículos em que em Hebreus Deus diz, Deus tira o primeiro para estabelecer o segundo. E ao mesmo tempo estava a ler em Jó que Deus restaurou o estado de Jó e deu-lhe 2 vezes mais do que o seu estado inicial.
Deixem-me dizer, a seguir a quebrantamento vem sempre glória de Deus. A seguir a quebrantamento vem mudança, vem prosperidade, vem promessa de Deus, vem promoção de Deus na nossa vida. E quando eu digo prosperidade, não estou a falar só de dinheiro, estou a falar sobretudo de prosperidade espiritual em toda a nossa vida. Jó diz, até aqui, e ele era um homem temente a Deus. Até aqui eu movia-me apenas pelo aquilo que ouvia dos outros, mas agora, depois de ter passado por tudo isto, agora eu conheço-te. Agora já é aquilo que eu te vejo. Por isso, me humilho, me quebranto a mim mesmo. E me arrependo no pó e na cinza de tudo aquilo que na minha maluqueira eu pensei e disse. Quebrantamento, gente. Mais uma vez eu disse e volto a dizer. Este não é um tema que a gente gosta de ouvir. Mas eu também já disse aos irmãos o seguinte. Não pensem só porque eu me rio muito e brinco muito que eu não levo as coisas a sério. É raro o dia que passa, e não estou a dizer isto, porque é realidade, se não fosse eu não diria, mas é raro o dia que passa, em que eu não me confronto com com as minhas próprias fraquezas. No meu coração digo, Deus, se não fosses tu, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua confiança. Obrigado por fazeres isso na minha vida. E por isso é tão importante os testemunhos passados. É tão importante relembrar-nos que hoje estamos aqui porque passámos por um processo dali e que às vezes passou por muitas cabeçadas, por muitos erros, por algum momento de transição mais forte na nossa vida. E nós dizemos assim, bolas, hoje estou aqui porque foi Deus que me trouxe aqui.